Abençoado de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amados. E hoje o tema é interessante. Eu sempre venho trazendo uns temas interessantes para os abençoados aí. Dou aí meus agradecimentos aos amigos do grupo do WhatsApp, do Facebook, do nosso canal de YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, abençoados. Dê um like e compartilhe nossos vídeos. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. E o título desse estudo é Jesus era Lúcifer. Jesus era Lúcifer. Declaramento de Cristo ativado em nós para recebermos, as revelações dessa palavra, e com os olhos iluminados entender perfeitamente o que a palavra quer dizer, para que nós não venhamos mais ser escravos da mentira, da falácia religiosa, das falsas teologias. Essas falsas teologias que existe por aí. Aguarde aí, volto já já. A palavra Lúcifer não tem nada a ver com diabo, Satanás, serpente, dragão. Lúcifer é apenas uma palavra. Mas o sistema religioso, por má interpretação dessa palavra, antropomorfizaram uma criatura em cima dessa palavra e criaram um ser. E várias teologias foram surgindo depois sobre esse assunto, e até hoje, nos dias de hoje, muitos acreditam seriamente na existência dessa criatura como um ser, como um ser maligno, um ser espiritual maligno. Esse é o nosso tema de hoje, tá bem? Esse estudo é maravilhoso, é um estudo que vai tirar de vez da sua mente, essas falsas teologias que existe por aí. Aí eu faço pergunta, abençoados. Lúcifer é anjo ou demônio? O que vocês creem? Eu já de antemão vou dizer para vocês. Ele não é nem anjo e nem demônio. Lúcifer, em hebraico, se pronuncia Hillel ben Shahar. Em grego, na Septuaginta, que foi traduzida do hebraico para o grego. No grego ele ficou como Eósforos. E no latim ele foi traduzido como Lucifer. Lucifer. Da onde nasceu a palavra, que a gente traduz hoje no português como Lúcifer. E no latim ele significa o portador da luz e representa a estrela da manhã, a estrela matutina, a estrela d'alva, o planeta Vênus. Hillel tem um sentido primário de brilhar, ligado ao planeta Vênus, que brilha sozinho. Ele não precisa de uma força nenhuma para mostrar o seu brilho. Todas as estrelas, a Lua, o planeta Terra, precisa de quê? Uma força superior para dar brilho. O Sol. Então o Sol, para o grego, para os romanos que falavam latim, Sol era representado o Deus Sol. Onde começou aí o erro interpretativo em cima da palavra
Lúcifer. Então, Helel significa brilhar. Ele era uma estrela que não precisa do Deus Sol. Estão me entendendo? Ele brilha sozinho. Então, era assim, magnífico para os acádios, os babilônicos, depois os cananeus, sendo divinizado por eles, em figura da deusa Star. Mas o termo Helel também vem da raiz halal, que significa atrair atenção para se vangloriar ou autoproclamar-se alguma coisa. Aqui a gente vemos aqui que em Isaías se trata de um rei, de um homem, e não de um ser espiritual. No decorrer dos estudos, abençoado vai entender, porque eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Então esse rei, ele queria ser o maior de todos. E ele se proclamava Deus. Ele não precisava de um Deus para iluminar ele, porque ele era Deus. Então, conseguindo me compreender? Bem, vem de filho proveniente de. Então, Helel, bem, né? O que brilha, o magnífico, o Deus brilhante, filho de Shahar. O que significa Shahar? Luminescente, entendeu? Ele não precisa assim da luz solar para iluminá-lo, porque ele próprio já tem a sua própria luz. Antes de amanhecer, ela é a primeira estrela que aparece. Antes de amanhecer, antes do sol dar seu brilho, ela já brilha, e todos os olhos podem ver. Ela antes, quando a lua se põe e antes do sol nascer, ela é a mais brilhosa no céu. O que eles estavam querendo dizer naquela época? Não, eu sou Lúcifer. Eu tenho meu brilho próprio. Eu não preciso de ninguém para me iluminar, que eu sou Deus. É assim que esse rei estava querendo dizer ao povo: não, eu sou Deus. Eu sou o ser acima de todas as coisas. Eu sou a brilhante estrela da manhã, que no hebraico se pronuncia Helel ben Shahar. Mas vai cair por terra esse assunto. Hoje eu vou mostrar para vocês que esse assunto vai cair por terra, para limpar da mente de vocês essas falácias religiosas. Eu vou ler duas diferentes interpretações bíblicas para mostrar aos eleitos de algo o correto, o que realmente está querendo dizer nesse livro de Isaías 14. Tá? Vamos começar aqui no livro de Isaías 14, 12. Eu estou aqui na Bíblia King James atualizada de 1999, que essa tradução, o início dela aqui é parecida com as Bíblias que atualmente as pessoas mais têm, que é a Ferreira de Almeida. Na interpretação de João Ferreira de Almeida está escrito: como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva. E aqui na King James atualizada de 1999 também está escrito: como caísse dos céus a estrela da manhã, filha da alva, da alvorada, como foste tirado da terra, tu que derrubavas todas as nações. Outras Bíblias derribava, mas não muda, o sentido não muda. A interpretação, né, mesmo tendo escrito palavras diferentes, significa a mesma coisa. Ele derrubava, ele destruía todas as nações. Então você está vendo aqui que se trata de alguém. Isaías está relacionando essa palavra a alguém que se intitulava Deus. Ele não precisava de Deus, mas ele era o próprio Deus. Ele se intitulava Deus. Vocês estão me entendendo? Isaías está falando com ele: como caíste do céu. Cair do céu é uma palavra que se representa perder poder. Ele perdeu o poder.
Cair do céu é uma figura de palavra. E no 13 continua: afinal, tu acostumava declarar em teu coração. Isaías está falando para esse rei, né? Afinal, tu costumavas declarar em seu coração: hei de subir até os céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafão, o alto do norte, o Monte Santo. Essas palavras Zafão, nem todas as Bíblias vão, nem todas as interpretações bíblicas vão falar sobre o Zafão. Mas Zafão era uma montanha muito alta. Você olhando de baixo, você via, ela não aparecia o topo dela, porque as nuvens tampavam o topo. O topo dela ficava acima das nuvens. Esse Monte Zafão, ele foi mencionado também no livro de Moisés, que diz lá que depois de terem acampado, né, estavam saindo do Egito, depois que acamparam, Moisés recebeu a instrução, né, de Al para voltar e acampar diante de Pi-Rairote. Então, Pi-Rairote era um monte, e Moisés teria que ficar ali, acampar ali, diante, na frente de Pi-Rairote, entre Megidol e o mar. Dali ele ia avistar Baal-Zephon, que era essa montanha muito alta. Então ele conseguiria ali avistar Baal-Zephon. Hoje não é reconhecido esse local, né? A arqueologia hoje não consegue identificar esse local. Só se sabe aqui que era uma grande montanha e que esse rei queria fazer a sua casa, a sua morada lá, e fazer desta morada, né, a montanha da Assembleia. As mais fortes cidades daquela época, muitos dizem aí, porque eles tinham medo de um novo dilúvio, ou outros já falam porque ficava do alto como superioridade. Eu acho mais que porque era por causa de superioridade, de ficar acima, né, do topo do mundo, como eles pensavam. Então, as mais fortes cidades daquela época se localizavam nos altos dos montes, como é conhecido todas as histórias, né, dos deuses da mitologia grega, romana. Morava nos altos, como o Monte Olimpo, né? E Baal-Zephon foi escolhido por esse rei, né? Baal-Zephon significa o monte de Baal. O monte de Baal. Ele servia Baal. Agora, se a gente ler aqui na King James 1611, vai estar escrito bem claro. Está escrito Isaías 14, né, 12, 13. A mesma coisa que eu li anteriormente no King James atualizada, que também é a referência a João Ferreira de Almeida, né? Diz praticamente igual no começo lá, né? Aqui no King James mais antiga, né, 1611, ela diz que como cair do céu a Lúcifer. Aqui nessa tradução está escrito Lúcifer. Como cair do céu a Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Então Isaías aqui, segundo essa interpretação, já fica bem mais clara. Como cair do céu Lúcifer, filho da alva, tu que fosse derrubado ao chão, tu que
enfraqueceste as nações. Então, segundo essa palavra Lúcifer, já criaram teologia de um ser espiritual. Um ser espiritual que caiu do céu. Como caiu do céu? Então a pessoa leva no pé da letra essa palavra, mas essa palavra está em figura de palavra, figura de linguagem. Não é literalmente caiu realmente do céu, não. Está dizendo que esse homem que se considerava a estrela da manhã, né, o filho da alva, o Elel Ben Shahar, o Lúcifer, que veio do latim Luciferen, aí traduzido para a nossa língua como Lúcifer. Esse homem que se denominava Deus, que derrubava, destruía, enfraquecia as nações, para a glória daquele povo e pelo poder de Deus, ele foi destruído. Isaías disse: por que ele foi destruído? Porque tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Lá a gente lembra acima dos céus, aqui está escrito em direção aos céus, a mesma coisa, não muda o sentido. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. No 14 ele continua dizendo: eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Lembra que eu te falei sobre a montanha ser muito alta e em algumas épocas não conseguia se ver o topo da montanha porque as nuvens cobria por ela ser muito alta. Então ele estava falando: ascenderei significa subir, subirei acima das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo, porque estarei lá em cima, lá no alto, acima de todos, acima de todo poder. Então eu serei semelhante ao Altíssimo. São tudo figuras de palavra que eu estou explicando para vocês. 15. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Então a gente já aprendemos aqui no nosso estudo, né? Que se você ainda não ouviu isso, procura aí nossos vídeos, nosso canal, tem vários vídeos falando sobre isso. Nós sabemos então que inferno significa Sheol, e a tradução correta é sepultura. Então esse será derrubado a sepultura, né? Para a salvação daquele povo, e pela glória de Deus ele será derrubado na sepultura. Esse homem que, né, destruía as nações, matava reis, era um tirano, ele seria destruído. Está se referindo a um homem, Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Ele passou a ser identificado como Satã após Orígenes. Orígenes é um escritor grego que, lendo essa passagem, criou uma péssima interpretação, proposital ou não, vai se saber, né? Mas até hoje fica aí na mente dos abençoados aí, acreditando nesse ser fictício. Isaías diz, né, que os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indagando um com o outro. Porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava os reinos? Este homem, olha o que está escrito aqui. Porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava os reinos? Então está se tratando de quem? De um homem. O rei Nabucodonosor II, rei da Babilônia, se refere a uma pessoa, ao rei. Então, abençoados, vão acabar de vez com esse pensamento errôneo, com essa falsa teologia,
de existir um ser chamado Lúcifer, que foi caído do céu. Isso é falácia religiosa, isso nunca aconteceu. É um apelido dado a um homem, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Agora, se você ainda continua acreditando, achando que eu estou inventando coisa, eu estou por fora, não é assim não. Ah, não é assim não? Então continua acreditando que existe Lúcifer. Se você continuar acreditando que existe esse ser espiritual, Lúcifer, então você está dizendo que Jesus é Lúcifer. É por isso que eu botei o título neste estudo, fazendo a pergunta: Jesus é Lúcifer? Porque no último livro do Apocalipse, Jesus, ele próprio diz ser Lúcifer. Apocalipse 22:16, João Ferreira de Almeida, 1990, 16, ele diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Se referindo aqui, né, a João, o escritor do Apocalipse. E Yahshua ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele está dizendo: eu sou a brilhante estrela da manhã. Na tradução de 1618 vai estar escrito aqui: eu sou Lúcifer, o filho da alva, a brilhante estrela da manhã. E as pessoas vão ficar confusas. Como assim? Lúcifer não é um demônio? Como que Jesus está falando que ele é Lúcifer? Por isso eu estou mostrando para vocês que já está caindo por terra essa mentira, essa teologia falsa, essa falácia religiosa. Não é? Vamos corrigir a nossa mente e a partir de agora crer no que é real. Não ficar mais se fantasiando com essas falácias religiosas. Dê aí seus likes nesse vídeo. Compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber esse conhecimento. Fique na paz. Até mais. Graça e paz.